uns 7 minutos para questões. Façam um favor. Sim. Prefere responder questão por questão ou reunir? Talvez questão. Ok. Então, o senhor, depois o Pedro, depois este senhor. Ok, faça favor. Boa tarde. Eu tenho alguns comentários, mas também algumas perguntas para deixar a coisa andando. E o que me ocorre desde logo é se o sucesso espiritual no Ocidente, uma vez que também custa pensar a ideia de que há uma espiritualidade, enfim, que une a humanidade de uma maneira tão essencialista, não se fará a partir da infelicidade e do sofrimento. O gnosticismo cristão primitivo tem uma experiência muito particular de espiritualidade que é próxima da experiência de sofrimento típica de um poeta da grandiosidade de Pessoa, que é a experiência de estranhamento. A experiência de estranhamento é exatamente essa experiência intercalada entre o estar vivo e o estar morto, da presença de uma ausência. Não é? Ora, a questão é se há espiritualidade quando se espera isto para um lado ou para o outro. Quer dizer, a presença é uma presença completa. Enfim, eu já não sou espírito, já sou Deus. Quer dizer, Deus não é espírito, é mais que espírito. Não é? E se eu nem sequer sinto esse corte, essa cisão originária, sou um animal, uma besta. Também a questão do espírito nem sequer se me importa. A minha questão é esta, quer dizer, mas será que essa cisão, a espiritualidade profunda e autêntica, formalmente autêntica, não exigirá necessariamente uma experiência de fracasso? A história dos grandes heróis espirituais, que são diferentes no Ocidente e no Oriente, de facto. Mas os grandes heróis espirituais do Ocidente são todos heróis fracassados, não é? Do ponto de vista da sua história, não é? Da sua mundanidade, pelo menos, neste sentido. Não é? Cristo, desde logo, não é? Afasta de este caos, não é um herói feliz. Aliás, Cristo é Cristo porque é um herói, é um anti-herói, é um herói decaído, é um Deus decaído. Depois podemos buscar os heróis gregos. Deve abreviar um pouco a questão. Sim, que nós temos. Eu acho que Paulo já percebeu a minha ideia. Depois, os grandes heróis gregos, claro que de facto Buda, no budismo a coisa é distinta, mas porquê é que a experiência espiritual há de ser só a experiência espiritual de sucesso? Porque a experiência espiritual não pode ser constitutivamente uma experiência fracassada. Eu acho que é uma excelente questão. Claro, eu quando falo aqui de fracasso espiritual, não o faço fazendo um juízo do ponto de vista budista sobre o pensamento de Pessoa. Eu falo de uma constatação que a Pessoa faz, ou nos mostra da sua poesia autónoma, de que há de facto um fracasso. Um dos últimos poemas da sua vida, ele diz que a vida é perante mim um imenso livro aberto que eu nunca soube ler. Isto é uma experiência de fracasso. Agora, eu diria que a experiência espiritual é uma experiência de que o nascimento na nossa condição comum é um fracasso. E isso, estou de acordo, é a experiência de nós. E a experiência também oriental e ocidental. A experiência da mundanidade é a experiência de um fracasso. Todos nós procuramos a felicidade e encontramos constantemente o oposto daquilo que procuramos. Encontramos a insatisfação. Agora, que o que resulta daqui tem que ser um fracasso, ou que a espiritualidade implica um fracasso, eu já não concordaria tanto. Porque me parece que, precisamente, a experiência da cisão originária, a experiência da dor, vale na medida em que nos desperte para a urgência de nos libertarmos disso. Agora, é um facto que os heróis da consciência ocidental são heróis trágicos. O próprio Cristo, na tua leitura, é um herói trágico. Todavia, por exemplo, não é a leitura do cristianismo gnóstico. Os padecimentos de Cristo são show-off. Sim, claro. É o docetismo. Ele, na verdade, num dos evangelhos, ele estava em cima da cruz a rir-se de tudo aquilo. E a rir-se do próprio sofrimento das pessoas ao verem crucificado. Não é? Portanto,
a divindade está para além do sofrimento. Cristo ri, tal como Buda sorri. Portanto, a experiência da dor, a experiência da espiritualidade não tem que ser necessariamente a experiência da dor. E o que é que penso que todos nós aspiramos a uma experiência de superação da dor. Portanto, eu diria que a dor só serve para nos ensinar o desejo de nos libertarmos dela. Mas eu não diria que é alguma coisa fatal e constitutiva da experiência espiritual. O próprio pessoa tem noção disso. Quando no caminho da serpente, nos textos mais de caráter gnóstico, precisamente, aponta para a serpente como um caminho que vai aos contrários e transcende o próprio Deus, porque ela pertence já a esse domínio que está para além de tudo. Quer dizer, a pessoa tem noção de que há a possibilidade de uma libertação, mas também ao mesmo tempo há em pessoa a confissão de que, porventura, não a conseguiu plenamente. Mas, claro, se a conseguisse plenamente, se calhar tinha desaparecido como poeta. E nós hoje não beneficiaríamos desta imensa obra. Sem mais. Portanto, num certo sentido, Sem ganhámos com isso. Agora, não sei se a pessoa ganhou ou não ganha com a isso. espiritualidade com isso. Como? Ganha a espiritualidade. Não é? Ganhámos em literatura. Sem mais. Em cultura. Mas eu acho que há coisas para além da literatura e da cultura, felizmente. O essencial está para além. Ou questão do Pedro. Dentro dessa linha, não é? Acho que realmente, de facto, o Santo tem plena consciência e, por mais uma vez, diz que ele está a escrever o que lhe faz mal ou o que lhe faz sofrer. Portanto, ele tem uma clara consciência de que optou, a determinado momento da sua vida, por ser um gênio literário e não por um realizado espiritual ou um liberto espiritual. Isso é claro. Agora, o que eu discordo em relação à tua aproximação, ainda que tu tenhas matizado um pouco, classificando o lugar dele entre o nihilismo e o essencialismo, não é? Mas que não se afirmou em nenhum, e deste uma série de afirmações dos últimos anos da vida extremamente negativas. Nós temos que ver que o Fernando Pessoa admitiu dentro de si a existência exatamente dessas várias pulsões, ou heterónimos, ou entre seres, e essa constante capacidade de sentir a experiência do desassossego ou do sofrimento ou da dor como uma questão da própria modernidade e como nos gnósticos é um ponto de ruptura com o mundo, com a carne e com o ego, e portanto a pessoa tem claramente isso consciente e vai trabalhar muito ao longo dos anos, considerando como sendo os três inimigos: a ignorância, o fanatismo, a ambição, que acabam por matar o mestre espiritual, que é apontado algumas vezes como o mestre dos templários, outras vezes como o eu superior, e portanto a pessoa tem a plena consciência e tem alguns momentos que afirma essa obtenção de experiência ou de visão desses níveis espirituais. E eu, quando publiquei aquele livro, Moral, Regras de Vida, Condição de Iniciação, tentei mostrar com datas do próprio Fernando Pessoa como ele tinha atingido certos graus que permitiram, no último ano da vida dele, ter afirmado e iniciado os 3 graus que não aparentemente existiam para a ordem templária de Portugal. E no mesmo ano, ele tem uma série de poemas em que manifesta o amor que ele tem, seja pela mãe dele, seja pela a mãe cósmica, a mãe universal. E, portanto, suas afirmações de que ele era uma pessoa completamente destituída de sentimento e de afetividade e de relação com outros, ainda que ele tenha sofrido as influências de Nietzsche e tenha tido fases completamente marcadas por egoísmo ou por um certo tipo de preconceitos, certamente que a experiência da vida e esse próprio sofrimento foram fazendo alquimia, que aliás é um dos caminhos de iniciação que ele afirma para ir obtendo uma consciência dourada, uma consciência do outro, uma consciência do eu espiritual. E, portanto, o que me parece aqui, e eu para não estar a usar as minhas palavras, por acaso, que em geral, esta gente da sabedoria portuguesa, onde já algumas causas, portanto, eu vou ter 2 ou 3 em que realmente provam, mostram também que realmente a pessoa é um autor realmente multifacetado e com uma riqueza tão grande, que me parece que às vezes a tua ênfase exagerada em que toda a vida é insatisfatória, que toda a experiência é insatisfatória, isso certamente que não é para toda a gente. Isso que no fundo estás a tomar um quadro doutrinário, estás no fundo próprio a criar uma doutrina
sobre o próprio budismo quando tu negas que o Buda teve essas doutrinas. Quando tu fazes uma afirmação dessa, quer dizer, como é que nós podemos ter a certeza de absoluto que nós sabemos a fragilidade dos nossos sentidos, da nossa razão, mesmo da nossa intuição, mesmo das iluminações? Epá, são coisas tão relativas num cosmos tão grandioso. Portanto, mais vale nós sermos um bocadinho mais modestos e aceitarmos as experiências que não temos, as pessoas, os mestres espirituais, etc. E, neste sentido, eu vou dizer uma ou duas verdades importantes, porque eu posso estar a falar, eventualmente, 103, 47. O espírito é uma matéria mais divina. A matéria não é ilusão, nem a aparência, é apenas o que é ainda incompleto ou inferior. Não há senão o espírito. A matéria é o espírito na sua forma inferior. Isto é uma das afirmações que ele tem, que serve para nos mostrar como ele tinha esta percepção de uma realidade espiritual e que, em termos de iniciação, ele, por mais uma vez, afirmou como o conhecimento do lado divino das coisas, e que eu vou ler aqui também noutra frase. A iniciação comporta 3 tipos. Primeiro, a consciência, a conquista da consciência etérica para o devido contacto entre o plano astral e o plano dos sentidos. Segundo, a sublimação dos sentidos misticamente. Terceiro, o conhecimento das coisas divinas ou do lado divino das coisas. Aqui estamos a falar de uma metodologia, normalmente com as suas limitações, já atingir certos níveis, mas para despertar os sentidos espirituais e para ter acesso a outros níveis. E, finalmente, eu vou ler uma última frase, que eu sei de cor, mas que vou preferir ler, mais uma vez que repeti, que é dos últimos meses da sua vida e que é extremamente importante, isto eu publiquei pela primeira vez, mas que, de facto, não tem sido aceito, e com muitas outras, né, esses poemas que eu publiquei também, dedicados à Nossa Senhora, né, uns meses antes de morrer, de choro, etc. Portanto, a alma dele, certamente, tinha uma alma riquíssima, com sofrimento, mas também com grandes momentos de amor, com momentos de felicidade, momentos de alegria. O espírito, o anjo da guarda, o mestre, esse nível superior, como tu dizes, realmente, portanto, pessoa que procurou, teve a noção, teve alguns momentos, teve algumas intuições e compreensões, mas não ficou com a vida, no caso, com o álcool, com a vida, com os certos problemas, atingiram a plenitude. Mas diz-nos então, nessa frase, 53:20, o conhecimento de Deus não depende do hebreu, nada de anagramas, nada de símbolos, nem de língua falada, pensada ou escrita. Faz-se pela ascensão univocal da alma, pelo encontro final da alma consigo mesmo, de Deus em nós consigo mesmo. Esta, acho que é uma das frases mais importantes que mostra o nível de compreensão da experiência espiritual que é acessível dentro de múltiplas tradições que, ao contrário das diferentes, como a tua dama, não é? Que é do não eu, onde só existe o Nirvana, que é o único que está acima de todos os conceitos e todas as verdades, etc. Tu, no fundo, acabas por estar a criar também, no fundo, um supra-eu ou um supra-fulcro. Mas pronto, mesmo isto a brincar, só para terminar, ficou aqui o meu contributo com outras frases e muitas outras, que já tem aqui vários contributos. Agradeço a tua intervenção, mas penso que há aqui alguns equívocos. É claro que um equívoco é quase inevitável, porque eu estou aqui a falar de budismo numa perspectiva científica e as pessoas sabem que eu sou budista. Mas isto não quer dizer que eu esteja a assumir que o budismo que a experiência espiritual budista é a única verdadeira e a única libertadora. Eu não faço esse tipo de juízos. Eu estou apenas a tentar cientificamente ver o que é que na poesia ortónima de Pessoa se articula com a noção budista, com a desconstrução budista da noção de eu. E, portanto, não faço mais qualquer tipo de juízo. Agora, aquilo que eu disse refere-se apenas, aquilo que eu disse acerca de Pessoa refere-se apenas à poesia ortónima. Eu conheço esses textos, conheço muitos outros textos, onde Pessoa diz muitas outras coisas. Pessoa diz imensas coisas na sua obra. Eu estou-me a referir apenas à poesia ortónima. A poesia tem o ciclo de Isaac Luria, e acho que aqueles que eu publiquei, a poesia mais importante que a espiritual. Esses 5 poemas chegam a esse nível.
Está bem, mas uma coisa é que a pessoa, em alguns poemas, fala de certos estados espirituais, outra coisa é que haja uma realização espiritual. Experiências espirituais não é o mesmo que realização espiritual. E o que me parece é que, de um modo geral, o que decorre na poesia ortónima, o sentimento que paira sobre tudo isto, é a experiência de um insucesso. A experiência de um fracasso. O que não quer dizer que não tenham existido ao longo da vida de pessoa imensos insights, imensas intuições profundas, experiências espirituais, experiências estéticas, extremamente gratificantes. Não haja gratificação na vida de pessoa, obviamente que há, como na de nós todos. Agora, eu diria que o que ainda assim predomina é um sentimento de uma ânsia, um choro, uma dor, uma tristeza, um quebranto, qualquer coisa que é pesado. E nós sabemos quando lemos, sou ortónimo, quando lemos o livro do Desassossego, eu tive alunos que ficaram deprimidos só de ler o livro do Desassossego. E gravemente deprimidos. Portanto, aquilo que se escreve tem um efeito sobre quem lê. Portanto, é um bocado disso que eu estou a falar. Agora, há imensas outras pessoas, obviamente. Isso não contesto de modo nenhum. Não contesto de modo nenhum. Ele tem uma componente, se nós fizéssemos uma máquina que conseguisse medir a intensidade harmonizadora ou libertadora em todos os poemas, em todos os textos, a porcentagem seria provavelmente 70% mais negativizante. Pronto, é disso que eu estou a falar, não é de outra coisa. Claro que há exceções, ainda bem. Claro. Bom, nós estamos em cima do tempo, eu peço desculpa, mas vamos ter que passar ao último. Mas é que nós já estamos muito